E outra coisa interessantíssima do lítio é que ele tem algo particular dele. 1 em cada 5 pessoas com transtorno bipolar que você dá o lítio são excelentes respondedores ao lítio. 20%. O que isso significa? Deu lítio para aquela pessoa, ela fica maravilhosamente bem e estabilizada. É algo excepcional de você ver no consultório. Tem pessoas que assim, você deu lítio, acabou. Muito monoterapia bem. mesmo, só o lítio. Monoterapia, só o lítio e a pessoa fica bem. Isso em saúde mental é realmente um absurdo. Exatamente. É por isso que a gente sempre diz que você tem que dar a chance para a pessoa utilizar, pelo menos tentar o lítio alguma vez se ela tem transtorno bipolar. Porque pode ser que ela está dentro desse 20%, que é excelente respondedor. E outros extra, 40%, tem uma resposta parcial que você vai precisar associar outro junto. O lítio realmente foi um milagre dentro da medicina, né? Porque é um sal... nunca ninguém ia imaginar que ia ter uma função tão interessante. Conta um pouco para nós aí sobre o lítio e já entra nos tratamentos do transtorno de humor bipolar. O lítio definitivamente foi uma revolução na história da humanidade, né? Para quem não conhece o lítio, ele está lá na tabela periódica, é o número 3, e você tira ele da própria Terra, né? Então, quando você olha ali, você tem lítio no nosso corpo, tem lítio na terra, tem lítio na bateria dos carros elétricos. E os principais lugares, interessantemente, que você tira lítio é na América do Sul, é ali no deserto do Atacama, no Chile, no sul da Bolívia, né? É o local mais rico de lítio. E já vou deixar as pessoas mais calmas, porque em geral fala assim, mas com esse advento de carro elétrico, da Tesla, etc., não está tirando lítio demais, não? Vai acabar o lítio? Não, tem estoque para centenas de anos, né? Inclusive, eu vi isso de um especialista do lítio agora no Congresso Internacional de Transtorno Bipolar que eu fui em Chicago e ele deixou claro, ele foi pessoalmente no deserto do Atacama e falou, não, aquilo ali não acaba fácil, então eu estou confiando nele, né? Só que o lítio já tinha descrição dele ser utilizado desde 1850, 1880. Mas era utilizado de maneira muito pontual nos Estados Unidos, na Inglaterra, para depressão. E era só um ou outro médico que estava utilizando e na época não tinha internet. Então era uma pessoa aqui em Boston, uma pessoa ali na Europa, mas ninguém trazia para a ciência, para o corpo científico o uso do lítio. Então são usos anedóticos. Até que em 1949 acontece algo importantíssimo. Um médico australiano, que é o John Cadê, ele foi e fez um experimento com lítio, que é uma história completamente excepcional. Para ter ideia, a teoria dele, como frequentemente acontece na medicina, era completamente errada. Ele achava que a agitação, e na época muita gente achava isso, era causado pelo acúmulo de ureia no sangue. E que se você dava o lítio, você eliminava essa ureia e a pessoa ficaria melhor. Essa é uma teoria errada, isso não existe. Mas é o errado que deu certo, na medicina isso acontece o tempo todo. Aí ele simplesmente injetou lítio nos ratinhos e viu que os ratinhos ficavam mais calmos. Ele falou, peraí, injetou em si mesmo, por incrível que pareça, ele injetou lítio nele mesmo e não teve nenhum problema. Aí ele foi e injetou em 6 pacientes, tinha o hospital de internação na época e de repente os pacientes melhoraram significativamente, a ponto deles saírem e irem para casa. De repente, pela primeira vez, em 1949, houve uma quebra completa tecnológica na história da humanidade, que é o quê? De repente, algo que era de saúde mental passou a ter um tratamento com substância. Porque até o momento, isso é óbvio para a gente hoje, mas na época não era óbvio, até 1949. As pessoas achavam o quê? Que era um espírito ruim, que não tinha tratamento, que era isso ou que era aquilo. Aí, quando ele traz o lítio, ele traz uma revolução. Agora, não acontecia mais o que acontecia antes, que era internar as pessoas e deixar internado o resto da vida, como na época do Kreplin. Agora, você tinha um medicamento praticamente milagroso que ia lá e tirava a pessoa da internação para aqueles que respondiam muito bem e levava de volta para casa. Problema, algumas pessoas começaram a morrer tomando esse lítio. E aí foi a descoberta da ciência, que o quê? Ele tem um intervalo de toxicidade muito pequeno. O que isso quer dizer? Alguns antidepressivos, inibidores seletivos, a pessoa toma 30, 40 comprimidos e não morre. Com lítio não é assim. O lítio ele tem uma toxicidade que você precisa controlar. E aí a gente foi aprendendo a fazer dosagem de sangue do lítio. E agora a gente usa ele com toda a segurança do mundo. Você tem a dosagem de sangue, que você vai ter ali entre 0,6 e 1,2 no sangue.
E no primeiro semestre, esse é o protocolo atual, você dosa o lítio a cada 2 meses e depois disso você dosa o lítio a cada 6 meses. E ainda veio outras coisas que foram desenvolvendo. A gente viu que você precisa fazer exame da função renal para ver o rim, da função da tireoide para ver a tireoide, da função da paratireoide e ir acompanhando ao longo do tempo. E que é totalmente possível utilizar o lítio com segurança. E outra coisa interessantíssima do lítio é que ele tem algo particular dele. 1 em cada 5 pessoas com transtorno bipolar que você dá o lítio são excelentes respondedores ao lítio. 20%. O que isso significa? Deu lítio para aquela pessoa, ela fica maravilhosamente bem e estabilizada. É algo excepcional de você ver no consultório. Tem pessoas que assim, você deu lítio, acabou. Muito monoterapia bem. Mesmo, só o lítio. Monoterapia, só o lítio e a pessoa fica bem. Isso em saúde mental é realmente um absurdo, né? Exatamente. É por isso que a gente sempre diz que você tem que dar a chance para a pessoa utilizar, pelo menos tentar o lítio alguma vez se ela tem transtorno bipolar. Porque pode ser que ela está dentro desse 20%, que é excelente respondedor. E outros extra, 40%, tem uma resposta parcial que você vai precisar associar outro junto. Então o lítio ele é praticamente um milagre, né? Ele veio a mudar a história de saúde mental da humanidade e com uma coisa interessante que é algo que é um sal que está ali, é um metal que está ali na terra, que a gente extrai da terra, não existe patente, não existe nenhuma indústria por trás do lítio, porque você não pode patentear algo que está na tabela periódica. O que pode ser um problema, porque você tem menos estudos científicos com lítio do que a gente deveria ter, porque não tem nenhuma indústria por trás para pagar os milhões de dólares nesses estudos. Só que ele é tão bom, que ele está aí sendo utilizado há 70, 80 anos com sucesso por inúmeras pessoas. Né? E o lítio, você comentou uma vez também que ele parece ser o único medicamento que de fato previne suicídio. Isso é muito interessante, porque o lítio ele tem uma função anti-suicidalidade que outros medicamentos não têm. Eles fizeram um estudo de acompanhamento. Pessoas com transtorno bipolar tratando com lítio incluído no tratamento ou transtorno bipolar, um grupo de pessoas com transtorno bipolar tratando sem o uso do lítio. E as pessoas que estavam no grupo tratando com lítio suicidaram 9 vezes menos. Então é uma redução significativa. Então o lítio ele tem uma função para combater a suicidalidade super importante. E o lítio, o interessante disso é que a gente nem sabe como que ele atua verdadeiramente. Ela é uma molécula tão pequena que ele entra dentro da célula. Ela atravessa a célula. Não é igual um antidepressivo, por exemplo, que você faz alterações de neurotransmissores ou nos receptores. O lítio, toda a cascata que ele causa, intracelular, o que é super interessante se a gente for perceber. E a gente já sabe algo há muito tempo. Existem algumas características clínicas que o paciente pode ter que ele responde muito melhor ao lítio. Essas características são, quanto mais típico do transtorno bipolar tipo 1, melhor a chance de ter resposta ao lítio. Se tiver genética de transtorno bipolar tipo 1, melhor vai responder ao lítio. Se o quadro for clássico, com períodos de mania pura, depressão pura, intervalo, melhor vai responder ao lítio. E principalmente aqui, esse é o ponto mais importante, menos de 10 episódios. Quanto mais cedo você coloca o lítio, maior a chance de responder. Passou de 10 episódios de humor na vida, a chance de responder ao lítio cai significativamente. E aí você passa a dar preferência para o Depakote. Tem um estudo super interessante, onde que o lítio ele vai respondendo assim até 10 episódios. E aí, após 10 episódios de humor na vida, ele cai. Então, a sua chance de tentar o lítio é no início. E outra característica clínica é não fazer oscilação rápida e não ter estado misto. Isso quer dizer que com oscilação rápida ou estado misto, a chance de responder ao lítio é menor. Você pode tentar, é óbvio, mas a chance é menor. Então você vê que tem características, né? E tem algo bem legal se você compara esses dois estudos. O estudo onde que 10 episódios de humor começa a cair a resposta do lítio e a Depakote continua. E outra meta-análise super legal de terapia, em terapia cognitiva comportamental, que mostrou exatamente a mesma coisa. Até 10 episódios de humor ao longo da vida, a pessoa tem uma resposta à terapia. Teve mais de 10 episódios de humor na vida, a resposta à terapia começa a cair. Algo está acontecendo quando você tem episódios de humor, que faz a pessoa responder menos ao lítio e à terapia cognitivo comportamental. O que está acontecendo nisso aí?
Algo que você sempre fala, né? Terapia é um tratamento biológico. Isso quer dizer que cada episódio de humor está alterando o seu cérebro, está alterando a neuroplasticidade do seu cérebro. Algo está acontecendo no seu cérebro a cada novo episódio de humor que faz com que depois de 10 episódios ele responde menos à terapia cognitivo e comportamental e responde menos ao lítio. O paciente que não está nessas características que responde bem ao lítio, por exemplo, seja por episódio, seja pelas classificações que você comentou ali de ciclar um pouco misto, mais rápido e tal. Como é que funciona o tratamento desses pacientes especificamente? O paciente, ele não tem uma pureza no transtorno, ele não tem uma ciclagem do jeito que prediz uma melhor resposta do lítio. É aquele paciente, aqueles 2/3 lá do grupo do transtorno bipolar não especificado. Nesses casos específicos, Depakote, o que é o Depakote? Usa antidepressivo? Como é que funciona o tratamento nesses casos? A gente tem 2 grandes grupos de estabilizadores de humor. O primeiro é o lítio, que a gente terminou de conversar. E ele é um grupo sozinho, de tão especial que ele é diferente, ele está isolado. Não existe nada como ele ou parecido com ele. E o outro grupo são de anticonvulsivantes. Então você coloca Depakote, ou seria o ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina e oxcarbazepina um pouco menos, né? Esses daí já são estabilizadores de humor que também são utilizados como anticonvulsivantes na epilepsia. Além disso, você tem um segundo grupo de medicamentos que são os antipsicóticos atípicos que também são utilizados no transtorno bipolar. Estamos falando de quetiapina, olanzapina, risperidona, aripiprazol, lurazidona e por aí vai. E finalmente o último grupo utilizado de medicamentos no transtorno bipolar seria os antidepressivos. Os antidepressivos podem ser utilizados? Aí é uma controvérsia danada, é uma polêmica, né? As pessoas saem brigando um com o outro, os médicos se batem no congresso. Não chega a tanto, mas é uma controvérsia de ideias, uma polêmica de ideias. Alguns médicos vão ser muito mais liberais no uso com antidepressivo, enquanto outros vão ser mais rígidos no uso de antidepressivo no bipolar. O que a gente sabe? O que é ponto comum? Que ninguém vai se bater, nenhum médico vai se bater por conta disso. Não usar antidepressivo isoladamente no transtorno bipolar. Isso aí é um ponto de consenso em todos os protocolos internacionais de tratamento. Favorece a abertura de quadro e tal, né? Estado misto, hipomania, mania. Então, nos 2 grandes protocolos de tratamento internacionais, que é o CAMAT, que é o canadense, e o australiano e da Nova Zelândia, que é o outro grande protocolo diretriz internacional de tratamento, ou seja, a gente não trata às cegas por tentativa e erro. Tem diretrizes e protocolos que nos ajudam nisso. Os 2 concordam. Antidepressivo isolado, não. Você pode colocar um antidepressivo isolado se você tiver junto um estabilizador de humor com função antimaníaca. Ou seja, se você tiver junto ou lítio, ou Depakote, ou a carbamazepina, talvez a oxcarbazepina. A lamotrigina não conta porque ela é um estabilizador de humor essencialmente para o polo depressivo. Então, esse é o grande panorama. E aí você vai ter combinações. Se, por exemplo, a pessoa não responde ao lítio, vai ser tentado o Depakote, ou vai ser tentado carbamazepina, ou pode acontecer de achar que é lamotrigina, mas um antipsicótico atípico, como a quetiapina, olanzapina, risperidona, aripiprazol. A gente vai para essas outras combinações, tem várias formas de combinação. Lembrando que, assim como você citou muito bem, a combinação é a regra, não a exceção. 70% das pessoas, para estabilizar o humor, vai precisar de uma combinação de medicamentos de 2 ou 3 medicamentos. E 30% só vai responder em monoterapia, ou seja, em só um medicamento. E aí tem algo que é super importante. As 2 visões de remédio não serve para nada, é uma porcaria, e remédio vai resolver tudo, a minha vida é uma pílula mágica, uma bala de prata, estão completamente errados. Remédio é importante, é fundamental, mas só remédio não vai resolver ou vai estabilizar o humor. Aquela pessoa que faz aquilo que eu falo de tratamento de torcida, que vai no médico, recebe o diagnóstico, vai com a receita para casa, toma um remédio e acha que isso vai resolver a vida dela, está enganado. Ela precisa sim do remédio, é fundamental, mas ela precisa junto terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que tem maior evidência científica, mas outras abordagens também podem funcionar. Isso depende da relação terapêutica, que é um aspecto super importante, e principalmente mudanças de hábitos de vida. Quais seriam os top ali que você cita?
em hábitos de vida? O que você diria que é essencial, assim? Imagino que cortar tudo que é tipo de estimulante. A gente teria que passar por toda a neurobiologia para entender o fim. Porque o fim, na verdade, ele visa... É porque quando a gente fala assim, você precisa de uma dieta que tenha controle de calorias, principalmente carboidratos, retirar o ultraprocessado da sua vida ou utilizar muito raramente um alimento ultraprocessado. Você precisa de atividade física. Você precisa dormir regularmente. E aí, dormir regularmente, aqui tem um destaque. Do mesmo jeito que açúcar é importante para o diabético, o sono é fundamental no transtorno bipolar. Um adulto precisa de 7 a 9 horas de sono e no transtorno bipolar também não é qualquer horário de sono. É você ir dormir antes das 11 horas. Porque às vezes eu pergunto aos meus pacientes, quanto que você está dormindo? Ah, estou dormindo 8 horas. Eu já saio comemorando. Aí eu pergunto, qual horário você está indo dormir? Entre 4 da manhã e meio-dia. Não, aí não está funcionando. Tem que ir dormir antes de 11 horas da noite. Sono é fundamental, alimentação é fundamental e atividade física é fundamental. Por que que é fundamental? Aí a gente entra na neurobiologia para entender o porquê o que causa o transtorno bipolar e por que que essas questões de sono, alimentação e atividade física são tão importantes.